Fala, Flávio. Plano do governo contra a inflação de alimentos tem lacunas. Tem muitas lacunas, Flávio. Muitos espaços em aberto. Hein? O governo ontem anunciou de forma, como é o governo Lula, né? O governo Lula, ele tem essa tendência populista e simplesmente anunciou que vai parar de cobrar o imposto de importação sobre alguns gêneros alimentícios, sobre alguns produtos do gênero. Até aí, Flávio, tudo bem, até que vale, né? Porque afinal de contas a gente está encarando um momento em que os preços estão disparados. Então eu não vou dizer que a medida é completamente ruim, não. Ela tem lacunas. A primeira é, quanto de renúncia fiscal? Quanto o governo vai deixar de arrecadar, especialmente quando se trata de questão tributária, ao zerar o imposto da importação para determinados produtos? Essa é uma primeira questão. A segunda questão, Flávio, é a seguinte: será que o produtor brasileiro está se sentindo bem com essa nova cobrança? Porque não é uma cobrança direta, mas é indireta, porque você imagina, se a carne argentina vai entrar no Brasil, já entra, né? Enfim, mas vou dar um exemplo hipotético aqui. O produto X entra no Brasil sem tributação, você está fazendo a empresa nacional competir com esse produto. Será que a empresa nacional vai ter a competição, vai ter a qualidade para tentar competir em condições de igualdade com um produto que vem de fora com imposto zerado? Outra, do ponto de vista do senso de justiça, você isenta o investidor estrangeiro, mas de alguma maneira penaliza o produtor local, porque você cria uma concorrência absurda para esse produtor. Então essa é uma questão que precisa ser explicada pelo governo. Eu não vi necessariamente ainda cooperativas de alimentação popular, ou até mesmo empresários do setor fazendo qualquer tipo de avaliação a respeito. Mas muitos economistas dizem que o efeito pode ser imediato, porque você deve ter realmente um impacto na cesta básica direto, mas que isso, num médio prazo, pode acarretar um represamento de preços por parte do produtor e lá na frente isso voltar de forma mais agressiva em termos de inflação. Então essa é a grande questão hoje. Você pode ter esse imposto zerado, gente. O governo fala em zerar esse imposto para a parte de café, de ovos, de carne, azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, macarrão, açúcar, além do que já citei aqui, carnes, café e ovos. Então você teria esses impostos zerados na importação. A empresa nacional que lute, né, Flávio? Aí vai ficar uma situação bem complicada. São duas coisas, né? O governo precisa explicar quanto isso significa de renúncia, né? E a segunda coisa não menos importante é escutar os produtores. Escutar quem produz, bicho. Quem produz nesse Brasil paga a conta. E é cara, né? Para ter que botar o seu produto para competir com o produto que vem de fora. Então essas duas lacunas precisam ser resolvidas. Politicamente, Flávio, me chamou a atenção uma coisa, ficou encucada aqui na minha cabeça isso ontem. Que foi? O porquê que o Fernando Haddad não estava nesse anúncio? Por que escolheram o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né? Porque afinal de contas, se você está falando de economia, de renúncia, o ministro da Fazenda tem que estar ali, cara. Será que ele não gostou da ideia? Será que temos mais um racha dentro do governo nesse sentido? Porque o Fernando Haddad está lutando lá dentro do Congresso, por exemplo, para equacionar as contas, para equilibrar as contas, inclusive falando de uma palavra que parece proibida no vocabulário do Lula, que é corte de gastos, né? Parece proibida. Então, não estava presente no anúncio ontem, Flávio. Não estava presente. E o governo poderia cortar gastos. Sim. Tem que cortar gastos. A máquina é inchada, a máquina é pesada. Poderia sinalizar para a população, especialmente para o mercado, que existe uma intenção do governo em diminuir custos. Os custos operacionais do governo. Isso já daria um bom alento em termos de economia. Mas não é apenas isso, né? É uma necessidade de momento de impactar e parar o crescimento inflacionário em relação aos gêneros alimentícios. E para isso a solução encontrada foi essa isenção da tributação internacional. Eu pergunto se isso vai valer e por quanto tempo, né? Por quanto tempo isso vai ser de fato uma medida eficaz? Como é que o produtor brasileiro recebe isso? Quanto de renúncia vai acontecer? Essas três perguntas precisam ser respondidas. E essa reação do produtor brasileiro, ela pode vir imediatamente, professor? Tem que vir, porque afinal de contas eu não vi ontem. Dizem que o Geraldo Alckmin reuniu ontem hipermercados, supermercados, produtores, agricultores da pecuária e dos gêneros comuns da alimentação. Mas o resultado dessa reunião ele não foi divulgado, né? Eu queria muito saber qual é a opinião hoje de quem está do outro lado produzindo, saber se concorda com essa iniciativa ou se tem por parte do governo alguma coisa que não foi contada. Algum subsídio futuro, alguma situação que não foi elencada, pelo menos até o momento. O governo precisa, obviamente, trazer essas demandas
de forma mais claras para o contribuinte.